Quero falar com vocês hoje sobre uma realidade que tem poder de transformar para sempre a nossa história. Quando a gente recebe alguém em casa, o que é que você costuma fazer? Fala comigo. O que é que você faz quando você vai receber alguém em casa? Você bota a casa em ordem. Você arruma a casa, não é? A casa fica limpinha, fica cheirosa, fica um negócio agradável assim. E quando você recebe uma visita que não estava programada e a casa está de um jeito não tão esperado assim, o que é que você faz? 2 minutinhos, só um minutinho, pera aí, rapidinho. Eu não sei o que acontece, mas são 2 minutos que a casa vira do avesso, não é? Tudo volta para o lugar rápido. De repente a casa fica limpa, arrumada, cheirosa. Em 2 minutos o negócio muda. Porque a gente, quando quer receber alguém, a gente quer receber alguém com honra. A gente quer receber alguém num lugar limpo, cheiroso, organizado, bonito. Assim ou não é? A verdade é que quando Jesus visitou algumas casas, a Bíblia fala nos evangelhos sobre algumas casas que Jesus entrou. Jesus não entrou em todas as casas, era impossível que ele entrasse em todas elas. Mas ele entrou em algumas casas, em momentos específicos da sua vida, em momentos específicos daquele que os convidou para entrar. E eu quero falar com você sobre algumas dessas casas que Jesus entrou. Primeiro delas, falamos sobre quando Jesus faz o seu primeiro milagre. Jesus começa o seu ministério, ele inaugura a sua vida pública, digamos assim, dentro de uma festa de casamento. Quem me ouve, diga amém. Jesus faz o seu primeiro milagre dentro de uma festa de casamento. Agora, olha que lindo isso. Jesus não foi convidado para aquela festa porque o caos estava instaurado. Não. Quando Jesus recebe o convite daquela festa, quando Jesus recebe um convite para participar daquele casamento, tudo estava em ordem. Não tinha nada fora do lugar, estava tudo em ordem. Só que Jesus foi convidado para fazer parte daquela festa antes que algum problema tivesse acontecendo. Antes que um problema tivesse sido instaurado, Jesus já tinha recebido um convite para fazer parte daquela festa de casamento. Quem crê nisso comigo, diga amém. Olha só, o convite não veio a Jesus para que Jesus fizesse algo. O convite chegou a Jesus por quem ele era. Vamos lá? Jesus não foi convidado para resolver um problema. Jesus foi convidado para celebrar em uma festa. Vamos lá, igreja, junto comigo, nós dois, vamos junto. Jesus tem recebido algumas dezenas, centenas de convites nos nossos dias. Só que muitos desses convites têm apenas um objetivo: fazer com que ele resolva alguns problemas que ninguém deu conta de resolver. Mas hoje aqui, eu creio que existem pessoas que estão convidando Jesus, não para que ele resolva algum problema que você não deu conta de resolver, mas para que Jesus possa fazer parte da sua vida e celebrar cada um dos seus dias junto com você. Você pode aplaudir a Jesus por isso junto comigo? Nós não convidamos Jesus para apagar incêndio, não é? Jesus não foi convidado para entrar dentro da nossa casa só para controlar um incêndio que nós mesmos causamos. Ei, meu lindo, Jesus é convidado para fazer parte dos nossos melhores dias. Vamos lá, junto comigo. Jesus está sendo convidado para fazer parte dos nossos melhores dias. Nós não estamos entregando aquilo que sobra, nós estamos separando a melhor parte e entregando a Ele o que temos de melhor para oferecer. Você pode hoje, junto comigo, convidar Jesus para entrar dentro de casa antes que o vinho acabe,
Antes que o caos se estabeleça, antes que um problema aconteça, antes que precisemos de um milagre, você pode convidar Jesus para entrar dentro da sua casa hoje. Levante suas mãos ao céu se você pode, em nome de Jesus. Faça isso como um ato profético. Chame Jesus, convide Jesus para dentro da sua casa. Antes de um problema que não dá para resolver, antes de uma questão impossível, nós te convidamos, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas te convidamos por quem o Senhor é para cada um de nós. Aleluia. Posso lançar um desafio para você hoje? Me diga quem você é, sem dizer o que você faz. Tenta resolver esse problema aí, rapidinho, vai lá. Diga para mim quem você é, mas tira da sua resposta o que você faz. Trava ou não trava? Fica difícil, depois você verbaliza isso. Tenta falar para o seu marido, para sua esposa, para seus filhos: ó, eu sou fulano de tal, e desenvolva isso, sem mencionar nada do que você faz. Você vai ver que vai ter uma certa dificuldade. Você fala umas 2, 3, 4 palavras, de repente você não consegue mais desenvolver, porque estamos relacionando quem somos ao que fazemos. E às vezes Deus arranca de você o que você faz, para te lembrar que você não é o que você faz, você é quem Ele disse que você é. Identidade comprometida, porque está sendo atrelada a identidade à nossa utilidade. Significa então que se você, ou eu, vamos usar eu de exemplo, né? Significa então que se eu ficar vegetando em cima de uma cama, significa que eu não tenho mais identidade, porque eu não faço mais nada, então eu não sou mais ninguém. Escute, o que você faz não tem nada a ver com quem você é. Em algum momento você pode deixar de fazer o que você fez. Em algum momento você pode deixar de fazer o que você tem tanta alegria em fazer, e isso não pode comprometer a sua identidade. Quem somos não está diretamente relacionado ao que fazemos. Nós somos, segundo a palavra, a imagem e a semelhança do próprio Deus aqui na terra. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Olha para quem está perto de você, me ajude a pregar, diga assim para ele: você não é apenas o que você faz, você é a imagem e semelhança dele. Alguém crê nisso comigo? Diga amém por isso. Celebra Jesus por um minuto, vamos lá. Jesus podia fazer milagre como fez, mas ele não foi convidado para fazer um milagre. É difícil quando deixamos de entregar o convite para a pessoa certa na hora certa, porque depois você vai ter que sair correndo para colocar ele dentro de casa, porque o vinho pode faltar. E sabe uma coisa interessante nesse texto? Jesus estava onde? Dentro da casa. Jesus estava na festa, sim ou não? Junto, vamos lá. Jesus estava na festa, sim ou não? E mesmo Jesus estando na festa, o que aconteceu? Faltou vinho. Está comigo? Mesmo Jesus estando na festa, faltou vinho. Jesus ter sido convidado para participar, para celebrar o teu casamento, para celebrar a tua casa, não significa que você está imune de faltar o vinho lá dentro. Pode ser que em algum momento da sua jornada, em alguma fase da sua vida, acabe o vinho. Pode ser que em algum momento falte o vinho. Pode ser, mesmo Jesus estando do lado de dentro de casa. Mas sabe de uma coisa? Se ele estiver lá dentro, até a água se transforma no melhor vinho que você poderia ter. O problema não é quando o vinho acaba. O problema é quando o vinho acaba e ele não está dentro de casa. Aí é problema. Você está comigo hoje ou não? Vamos junto? O problema não é quando o vinho acaba. O problema é quando o vinho acaba e ele está do lado de fora. E é quando ele não foi convidado.
Meu lindo, se ele foi convidado para fazer parte da sua vida, ainda que o vinho te acabe, fique em paz. Ele está lá dentro para pegar um monte de água e fazer virar vinho para a glória do nome dele. Tem alguém que crê nisso e pode aplaudir a Jesus? Ele recebe a notícia: oh, Jesus acabou o vinho. Ele olhou e falou: não tem nada a ver com isso, ainda não está na minha hora de fazer nada. Ele fala isso e a resposta que a sua mãe dá é: ó, faça tudo o que ele disser. O que ele mandar você faz. Fala para mim, qual que é o sentido de colocar água onde o que se buscava era vinho? Nenhum. Você está pronto para obedecer algumas instruções que talvez você não esteja pronto para entendê-las? Lembra do barulho lá no vale de Ossos Secos? Era só barulho, era só ruído. Todo mundo ouvia, mas não via nada. Ouvia, mas não percebia. Ouvia, mas não entendia. O fato de nós não entendermos não anula a realidade de que tem algo acontecendo. Você está aqui, igreja? O fato de nós não entendermos algumas coisas não anula a realidade de que elas estão acontecendo. Pode ser que você não entenda, pode ser que você não compreenda, mas existe algo acontecendo que é maior do que nós e do que a nossa própria existência. Alguém crê nisso? Diga amém. Jesus estava lá. A ordem que ele deu foi: coloca água. O que eles estavam buscando era vinho. Em algum momento você vai receber uma instrução que parece não ter nada a ver com o que você julga precisar, mas tudo o que você precisa é obedecer a instrução que ele está te dando. A provisão está no caminho da obediência. Se você está pronto para obedecer, então você está pronto para desfrutar, meu lindo. Se você está pronto para obedecer, então você está pronto para acessar dias, realidades, locais e estações que não guardam relação com aquilo que você faz, mas guardam relação com a identidade que Deus te deu. Quem crê nisso comigo, diga amém. Ora, Jesus, ele entrou naquela casa. E quando ele entrou na casa, ele levou para aquela casa a alegria. Amém? Agora olha o que Jesus faz em uma outra casa que ele entra. Quantos tem sogra aqui? Só vocês que tem sogra, levanta a mão para eu ver. Glória a Jesus. Parece que os irmãos levantaram com uma cara um pouquinho fechada. Não entendi o porquê. Não é? Jesus entrou na casa de Pedro para curar a sogra dele. De quê, gente? De uma simples dor de cabeça. Jesus entrou numa casa e curou a sogra de Pedro de uma dor de cabeça. Alguém está comigo? Diga amém. O que é que você faz hoje quando você sente dor de cabeça? Você toma algum tipo de remédio, porque é normal, é simples. Tem uns que tem um pouquinho mais de fé, bota a mão e fala: eu te repreendo, sai. É ou não é? Já vi, acontece. Quando é do nada, de repente, muito forte, você vai falar: será que é espiritual isso aqui? Deixa eu orar. Não é? A verdade é que a gente tem meios para resolver uma dor de cabeça, sim ou não? Mas Jesus, quando entrou na casa, ele não olhou para a complexidade do problema. Você está comigo? Diga amém. Não, esse problema é muito simples, então eu não vou me revelar. Esse problema é muito simples, então eu não vou fazer nada. Não. Jesus não está procurando problemas impossíveis, realidades inimagináveis. Tem nada a ver com isso. A cura daquela mulher não estava relacionada à complexidade do seu problema, estava relacionado à intensidade da sua entrega. Você está comigo ou não? Não importa se simples ou complexo, se a sua entrega for intensa, prepare-se para viver intensamente a manifestação de Deus sobre a tua casa. Mas Danilo, é tão simples, é só uma dor de cabeça. Ok, se a tua entrega for proporcional, até uma simples dor de cabeça será curada por uma palavra dele liberada sobre a tua casa.
Alguém para crer nisso comigo, diga amém. Jesus entrou na casa de um homem e não curou quem estava lá dentro. Você está comigo ou não? Vamos para o texto? Jesus entrou na casa de Pedro e ele não curou Pedro. Não era Pedro que estava doente, não era Pedro que estava com dor de cabeça. Quem era? A sogra de Pedro. Eu sei que alguns falariam: Jesus, espera um pouquinho aí fora, o senhor já entra já. Mas aqui não, né, gente? Os crentes dessa casa não, né? Abririam a porta rapidinho: Jesus, corre, minha sogra está com dor de cabeça. É assim ou não é? Quantos amam a sua sogra aqui? Levanta a mão. Meu Deus, é perigoso fazer essas coisas, né? Às vezes a sogra está na igreja, não é? Deus é bom demais. Meu lindo, Jesus entrou na casa de Pedro e ele não curou Pedro. Ele curou quem? A sogra de Pedro. Você está pronto para essa realidade? Jesus está entrando na sua casa. Às vezes não é para te curar, é para curar quem está lá dentro. Era para você dar um pulo de 3 metros de altura agora e virar um mortal. Vamos dizer de novo? Jesus está entrando dentro da sua casa, levando alegria onde o vinho acabou, onde tudo virou uma confusão. As coisas estão voltando para os seus lugares. Você crê nisso? Diga amém. Aí Jesus entrou na casa de Pedro, olhou para aquele ambiente e falou: quem tiver enfermo será curado. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? O que eu estou profetizando sobre você hoje é: todos que estiverem à sua volta vão desfrutar da manifestação de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família e através da sua vida. Quem crê nisso, aplauda Jesus se você pode. Aleluia. Deus é poderoso. Levou cura para dentro daquela casa. Não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes parece que as pessoas têm 10 casas para ir, mas quando marca alguma coisa, marca para ir em que lugar? A mesma casa. O que é que tem diferente nessa casa? Às vezes essa casa é sua. Fica bravo não. É que estão sentindo uma paz diferente lá dentro. Vamos lá, igreja. Fica bravo não. Mas não vai em outro lugar, só vem aqui. É porque tem uma graça diferente dentro da sua casa. Tem uma presença diferente lá dentro. Eles entram confusos, eles entram às vezes brigados, eles entram às vezes apurados, com o coração angustiado, e de repente entrou na casa. O que tem nesse lugar? Parece que tem uma paz aqui. Você crê nisso ou não? Se você não ouviu isso ainda na sua casa, eu estou profetizando, você vai passar a ouvir. A tua casa é um ponto de paz no meio desse caos. A tua casa é um lugar de refrigério no meio de um lugar quente, num lugar difícil. A tua casa é um ponto de graça na terra. Você crê nisso? Diga amém. Jesus entrou na casa de Pedro, curou quem estava lá dentro. Por causa de Pedro, aquela mulher recebe a cura. Através da sua vida, através de uma porta aberta, pessoas serão curadas para a glória do nome de Jesus. Eu vou dizer de novo, isso aqui é profético, não é para todos, é para alguns. Mas se for para você, você recebe. Algumas casas se abrirão. Algumas casas abrirão as suas portas. E essas portas abertas representará cura, representará restauração. Eu estou profetizando alguém para crer nisso aqui e receber essa palavra em nome de Jesus. A sua casa é um lugar onde pessoas serão restauradas, onde vidas serão transformadas. Danilo, o que eu preciso? Eu é quem preciso de cura. Sou eu quem preciso de alegria, de restauração, meu lindo. No processo da abertura das suas casas, a sua alma será tocada por um poder imensurável de Deus. A graça de Deus há de invadir a sua alma, e você será cheio para a glória do nome de Jesus. Alguém para crer nisso, diga amém. Aleluia. Jesus entrou na casa daquele casal que se casou.
Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Mas Jesus também entrou numa casa onde as coisas não estavam muito boas, onde não era um tempo de celebração, onde não era um tempo de alegria, era um tempo difícil, era uma fase complicada. Jairo vai até Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor intervenha, que o Senhor faça alguma coisa. Minha filha está doente, minha filha vai morrer. Se o Senhor não fizer nada, não tem ninguém que possa fazer nada por ela. A Bíblia diz que Jesus sai do lugar que ele estava e ele vai ao encontro daquela moça. Jesus sai de onde estava e vai para a casa de Jairo. Quem me ouve, diga amém. Jesus está indo para onde? Podia ficar melhor, vamos lá. Jesus está indo para onde? Um pouquinho mais forte, para onde? Para a casa de Jairo. Ele está indo. No meio da jornada, Jairo recebe uma notícia. Qual foi a notícia? A filha morreu. Vamos atualizar para os nossos dias. Jairo, tarde demais, não dá mais tempo. Jesus estava indo para quê? Para curá-la, sim ou não? De repente a notícia que Jairo recebe é que não dava mais para ela ser curada, porque ela já tinha morrido. Então era como se a notícia fosse para comprometer a caminhada de Jesus. É como se a notícia fosse para interromper aquela jornada. E às vezes, algumas má notícias que recebemos, de fato, comprometem a nossa jornada. Jesus ouviu aquela má notícia, recebeu aquilo junto com Jairo. Aí ele olhou para Jairo e disse o que para Jairo? Jairo, não temas, creia somente, e ela será salva. Escute isso. Jesus estava indo para curar. De repente alguém olhou e falou assim: não dá mais para curar, ela morreu. É como se dissesse para Jesus: não tem mais nada para você fazer lá. Demorou muito, chegou tarde demais. Jesus ignora o que ele ouve e continua caminhando. Você vai precisar ignorar algumas má notícias na sua vida. Você não pode parar a jornada por algumas situações complicadas no meio do caminho. A moça já tinha piorado a sua situação e tinha ido a óbito, mas Jesus não parou a ida para a casa dele. Escute isso: a partir de hoje, nós não vamos mais comprometer a nossa jornada, nem pelas boas e nem pelas más notícias. Uma boa notícia não será capaz de tirar a tua intensidade. Vamos lá, Lagoinha, em nome de Jesus. Uma boa notícia não será capaz de desviar o teu foco e distrair a sua atenção. Como uma má notícia também será incapaz de desviar a sua rota, de comprometer a sua jornada. Você vai exatamente para onde Deus disse para você ir, fará exatamente o que os céus apontou para você fazer, e viverá cada uma das palavras que Deus já liberou sobre a tua casa. Tem alguém que recebe essa palavra e pode aplaudir a Ele? Mais forte, vamos lá, é para Jesus. Boas e más notícias às vezes mudam a nossa intensidade. Tem gente que relaxa demais quando ouve uma boa notícia, e tem gente que fica nervoso demais quando ouve uma má notícia. Eu estou pregando para uma igreja que não será mais movida por emoções. Vamos lá. Eu estou pregando para uma igreja madura, que vai sentir as emoções, porque não dá para deixar de sentir, mas vai exercer domínio e controle sobre elas. As emoções não governam mais os seus dias.
Os sentimentos que você tem não governam mais o que você faz ou o que você deixa de fazer. Você não se move pelas suas emoções, você se move por uma palavra. Tem alguém aqui ou não? Em algum momento pode faltar vinho. Em algum momento você pode sentir uma leve dor de cabeça. Em algum momento pode ser que uma enfermidade grave se manifeste, que leve inclusive ao óbito. As pessoas chegam e dizem: não tem nada para ser feito. Mas isso não muda a jornada de Jesus. Isso não compromete a entrega. Você está aqui comigo ou não? Deixa eu te dizer uma coisa: Ele continua indo para sua casa. Era para você fazer alguma coisa. A notícia é: está doente. Ele falou: ok, estou indo para lá. A nova notícia foi: não dá mais, ela morreu. Ele disse: tudo bem, eu continuo indo para lá. Mas o que você vai fazer? Não dá mais para curar. Se não der para curar, ela vai voltar a viver. Mas alguma coisa vai acontecer naquela casa. Você crê nisso? Não feche as portas porque a enfermidade se agravou. Não feche as portas porque a enfermidade ficou pior. Não feche. Jesus está indo para dentro da sua casa hoje. Alguém crê nisso comigo? Diga amém. Estamos terminando, gente. Amo vocês. Vocês me até animam a pregar um pouquinho mais, não é? Mas eu prometo que eu vou ser breve, ok? Só você agora, amor. Glória a Jesus. Acabando, é sério, olha aqui, ó. Jesus entrou numa outra casa. Numa outra casa que talvez eu, vou falar por mim, né? Eu tentaria passar longe dela. Jesus entrou na casa de um homem que destruiu algumas dezenas de famílias, porque ele tomou para si aquilo que não era dele. Cobrou acima do que deveria ter cobrado a respeito de imposto. Sabe de quem eu falo? Zaqueu. Tomou para si daquilo que não era dele. Prosperou, cresceu, mas a custo de algumas famílias destruídas. Essa foi a realidade de Zaqueu. Jesus está passando, Zaqueu sobe numa árvore, Jesus vê Zaqueu. Aí Jesus fala: ô Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu vá na sua casa. Hoje eu decidi ir para a sua casa. Zaqueu desce depressa e vai com Jesus para casa. Olhe para mim, escute isso. Um homem teve o poder na sua mão de destruir algumas famílias. Assim como nos nossos dias, continua do mesmo jeito. Um homem, quando exerce poder sobre uma cidade, como um prefeito, tem poder de comprometer toda uma cidade. Um governador, quando governa sobre um estado, tem poder de comprometer todo um estado. Um presidente também tem poder de comprometer toda uma nação. Prova. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo, vamos lá, Lagoinha, quando o justo governa, o povo prospera. Quer ver se um governo é justo? Quer ver se alguém está agindo de forma justa? Olha para o povo. Se o povo estiver prosperando, o governo está sendo justo. Você está comigo ou não? Uma igreja próspera não é feita de um pastor próspero. Uma igreja próspera é feita de pessoas prósperas. Você está aqui comigo ou não? Você está comigo, igreja? Eu estou profetizando sobre a tua casa no nome de Jesus uma prosperidade que advém da justiça. Um bom governo atrai para sua casa a prosperidade dos céus. Prepare-se para um tempo de prosperidade dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome de Jesus Cristo. Quem crê recebe. Aleluia. Zaqueu não era esse homem.
Zaqueu não era justo. O povo não prosperava debaixo de Zaqueu. Zaqueu era corrupto. Zaqueu pegava dinheiro dos outros. Zaqueu cobrava um valor que não dava para cobrar, mas ele cobrava. Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, eu vou para tua casa hoje. Você consegue sentir o desespero desse homem? Ele diz assim: não, Jesus, fica tranquilo, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu peguei de alguém. Jesus não falou nada para ele. Jesus só estava a caminho da casa dele, ele já estava preocupado. Sabe quando a casa está bagunçada, você está recebendo a visita? Esse era o cenário. Jesus indo para a casa de Zaqueu e ele preocupado, dizendo: não, eu vou te devolver, fica tranquilo, eu vou fazer. Calma, Zaqueu, calma, meu filho. Eu olhei para você apesar de tudo isso, e eu estou indo para a tua casa para levar salvação dentro dela. Você está aqui comigo ou não? Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu estou indo para a tua casa hoje. Zaqueu começa a dizer: eu vou fazer. Ele fala: não, calma. Antes de qualquer coisa, deixa eu anunciar o que vai acontecer com você. A salvação chegou sobre a tua casa hoje, Zaqueu. Zaqueu não merecia. Zaqueu não fez por onde. Zaqueu não chamou a atenção de Jesus por nada que seja bom. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, a salvação chegou dentro da tua casa hoje. Você está comigo? Posso te dizer uma coisa? O que você vai viver de melhor não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com a sua capacidade de produção, tem nada a ver. O que você vai desfrutar em Deus não tem a ver com o que você é capaz de fazer, é capaz de prover, não, meu lindo. O que você vai desfrutar em Deus tem a ver com o olhar de quem te encontrou em cima de uma árvore, perdido, todo comprometido, todo desorganizado, tudo bagunçado. Ele olhou para você e disse: ei, estou indo para a tua casa hoje. Não, a casa está bagunçada, está em desordem, ok? Eu estou indo para lá para levar salvação dentro da sua casa. Você crê nessa palavra? Diga amém e aplauda Jesus. Deus é poderoso. Você está preparado, meu lindo? Jesus está indo para casa com você hoje. Dá um certo medo, dá ou não dá? Porque aí o assunto vai ter que ser diferente. Eita. Olha para quem está perto de você e diga assim: o assunto vai ter que ser diferente. Alguns papos não vai dar mais para acontecer não, porque ele vai estar lá ouvindo tudo. Você está comigo ainda ou já foi embora? Olha para ele e fala assim: fique em paz. Eu sei que o assunto é sempre de Deus, é sempre maravilhoso. Não é? Eu estava ouvindo a mensagem do pastor André Valadão de sábado, ontem, no caso da noite. Ele falou assim: lembra que hoje é GC, né? Global. Aí ele estava falando de GC, ele falou assim: eu tenho certeza que no seu GC, quando acaba o GC, você está comendo um bolinho, tomando um café, você não fala mal de ninguém no GC. Você fala sempre para ajudar, não é? Já ouviu esse discurso? Estou falando mal não, estou falando só para compartilhar, só para a gente poder orar. Conversa. Meu lindo, é em nome de Jesus. Quando chegar algum tipo de falatório para você, posso te dizer o que vai acontecer? Vai acabar em você. Vamos lá? Quando chegar um falatório, posso te contar, falou baixo, já nem precisa ouvir. Não é? Baixou o tom para falar, não sei porquê. Fulano, você sabe? Não, nem quero saber, falou baixo demais. Se não pode ser dito alto, nem merece ser dito. Se alguém começar a falar baixo com você no corredor da igreja, fala: meu lindo, nem precisa falar. Se você não pode falar alto, a verdade é que você nem podia dizer o que você está dizendo. Então corta ali, meu filho, mata ali na fonte, amém ou não? Aleluia. Fica de pé, se você pode.
com alegria no seu coração. Deus é poderoso. Alguém feliz, diga amém. Alguém animado com essa próxima estação ou não? Jesus está indo para dentro de casa. Ele não está indo para te expor, não. Eu sei que ele vai encontrar muita coisa fora do lugar. Quando ele entrar dentro da nossa casa, ele vai ver algumas coisas que não faz sentido, não conversa, não comunica, mas está lá. Não é? Fica tranquilo. Nós cantamos uma canção hoje dizendo: quem é esse que era sem pecado e mesmo assim ele não me condenou? Quem é esse que olhou quando eu estava em cima de uma árvore cheio de pecado, fugindo, me escondendo? Ele olhou e disse: ei, hoje tem salvação na tua casa. A igreja é maravilhosa para estarmos. Você precisa congregar. Você precisa ter uma igreja. Amém? Só que a tua casa é melhor do que a tua igreja. Dói um pouquinho, mas eu vou dizer de novo. A tua casa é melhor do que a tua igreja. Tua igreja é maravilhosa. Vamos lá, gente, ajuda aí. Tua igreja é maravilhosa, mas a tua casa é mais maravilhosa ainda. A tua igreja é um lugar de paz, mas a tua casa é um lugar de mais paz ainda. Você está aqui comigo ou não? Você não vai fugir da sua casa para vir para a igreja. A igreja vai para dentro da sua casa hoje. A paz que excede o entendimento, a graça de Deus vai com você para a sua casa. Para Jesus tem que ser melhor. Vamos lá, aplauda Ele. Você não congrega em uma igreja onde o teu pastor vai te encher de coisa para você ficar aqui de segunda a segunda-feira. Essa pessoa não sou eu. Se você espera isso, você está no lugar errado, com o pastor errado, na igreja errada. Ok? Mas se você espera ser conduzido debaixo de uma realidade que cura, que liberta, eu não estou preso às suas decisões. Eu estou preso à instrução de uma palavra que é viva, eficaz e poderosa. A instrução vem de Deus para nós. A decisão é e sempre continuará sendo exclusivamente sua. Por isso que você precisa entender a importância de ser bem instruído, porque uma má instrução vai te levar a más decisões. Então, meu lindo, que a sua instrução seja uma palavra que é viva, eficaz e poderosa para mudar a tua história, em nome de Jesus. Leva Jesus para dentro da sua casa hoje. Se tiver que tirar algumas coisas de dentro de casa para Ele entrar, tira logo. Não perde tempo, não pensa duas vezes. Não tem nada melhor do que a graça dele dentro da sua casa. Eu encerro aqui, olhe para mim e escute isso. Tem um homem na Bíblia chamado Obed-Edom. Quem já ouviu falar dele? Rapidinho, 2 minutos. Esse homem, ele guardou a arca da aliança dentro da sua casa por 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Tentaram conduzir a arca da aliança de qualquer jeito. Quem tocou na arca morreu. Aí todo mundo ficou com medo de tocar. Ele falou: não, tranquilo, pode guardar aqui dentro de casa, tem espaço. A arca entrou para dentro da casa desse rapaz. A arca ficou lá por 3 meses. Sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Sabe o que aconteceu naquela casa? A prosperidade invadiu aquela família. Ele prosperou como nunca antes, ele cresceu como nunca antes, ele viveu como nunca antes. Simples e unicamente porque a presença de Deus estava dentro da casa daquele rapaz. Quando olharam para ele e disseram: ei, precisamos tirar a arca de lá e trazer a arca para Jerusalém depressa, porque eu estou vendo, olha isso, eu estou vendo o que a presença de Deus é capaz de fazer na vida de alguém.
você entender isso, tudo muda para sempre na tua vida. Olharam para aquele rapaz e perceberam, notaram o que aconteceu em 3 meses da vida dele. 3 meses que ele recebeu Jesus dentro de casa. Os crentes velhos de igreja ficam nervosos com essas coisas, porque tem um povo que chegou faz 3 meses na igreja, mas já mudou tudo, da água para o vinho. Não, era para você celebrar Jesus, vamos lá. Chegou faz 3 meses, 6 meses, mas já mudou tudo, porque entendeu que não estava recebendo qualquer um, estava recebendo aquele que é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Se você entender quem você está recebendo dentro de casa, sua casa vai mudar. Não tem nada a ver com o tempo que você tem de igreja, não tem nada a ver com o tempo que você tem de batizar, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu entendimento da presença de Deus dentro da sua casa. Não deixe que a presença de Deus saia de lá. Se ela sair, vai ficar complicado. Mas se ela estiver lá, ainda que falte o vinho, se ele estiver lá, ainda que o vinho acabe, ainda que uma dor de cabeça se manifeste, ainda que a enfermidade se agrave e leve ao óbito, ainda que haja alguém perdido lá dentro, se Jesus estiver na casa, se Jesus estiver na casa, tudo muda. Tudo muda. Tem alguém aqui para celebrar por isso? Vamos lá.